O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio a especialista em Direito Público, Natália Machado. Natália, bem-vinda ao estúdio. Obrigada, bom dia. Bom dia. Natália, para começar então, eu queria que você definisse para a gente o que é um processo administrativo disciplinar. Bom, então, o processo administrativo disciplinar, ele deriva de alguns princípios básicos que regem a administração pública. Então, nós temos primeiro o poder hierárquico, que é relacionado à forma de estruturação dos cargos públicos e da carreira funcional na administração pública. Nós temos também a estabilidade do servidor público, que é uma garantia constitucional prevista para os servidores. E nós temos também garantias relacionadas ao contraditório e ampla defesa, que são princípios fundamentais de qualquer pessoa que se submete a uma possível punição da administração pública. Então, somando esses princípios basilares, o que nós temos? Uma administração é formada por uma estrutura de cargos que contém uma hierarquia. Então, nós temos centros de competências que se estruturam de forma escalonada, numa forma vertical. Então, nós temos uma autoridade que se submete e que tem servidores que se submetem a ele. Cada um desses servidores, exercendo as suas funções ali dentro das suas atribuições funcionais, ele se submete a um regime jurídico que impõe a ele direitos e deveres. E algumas vezes, no exercício do seu cargo, esse servidor pode descumprir algum desses seus deveres. Então, ele pode, de alguma forma, não exercer o seu cargo de forma satisfatória, ele pode descumprir uma ordem, ele pode descumprir um dever de ordem moral, de alguma coisa de ordem ética, ou alguma ordem disciplinar mesmo. Seu superior hierárquico lhe dá uma ordem e ele não obedece. Qualquer um desses motivos, qualquer que seja o motivo, se um servidor descumpre um dever funcional seu ou não exerce o seu cargo de forma satisfatória, para que ele possa ser punido, para que ele possa responder por essa sua falta e ser penalizado, a administração não pode simplesmente puni-lo de uma forma unilateral, sem que ele tenha a oportunidade de se defender. Então, a partir disso, surge o processo administrativo disciplinar, que é a forma como vai ser apurada uma possível falta funcional praticada por um servidor no exercício de seu cargo público, e ela advém do poder hierárquico que existe, da autoridade superior que tem o poder e, mais ainda, o dever de apurar alguma possível falta praticada por esse servidor. Então, detectado que houve a possibilidade, ou quando há no cotidiano da administração a suspeita de que um servidor não agiu da forma como ele deveria, o procedimento que deve ser feito é a instauração de um processo administrativo disciplinar, indicando qual foi o fato, a conduta praticada por aquela pessoa, qual é a possível violação a um dever que foi praticada a partir daquela conduta e qual é a possível punição a partir daquilo. Aí o servidor vai ser chamado, vai ser dada a ele uma oportunidade de se defender, oportunidade de dizer os motivos que o levaram a fazer aquilo, ou demonstrar que aquilo não aconteceu de fato, e por fim essa autoridade então conclui que pode ou não, ou deve ou não punir este servidor. É basicamente isso, num resumo é isso que seria um processo administrativo disciplinar. Entendi. E qual que é a legislação que rege esse procedimento? Então, essa é uma questão que é a principal dúvida entre as pessoas que ficam responsáveis por tocar um processo administrativo disciplinar, porque não existe uma lei geral de processo administrativo disciplinar. Cada ente da federação ele tem a sua competência legislativa para se auto-organizar e para estabelecer as regras que regem os servidores públicos. Então, considerando isso, cada ente da federação também tem uma competência exclusiva e que não pode passar de um para o outro de legislar sobre essa matéria. Então, o que nós temos atualmente? A lei federal, que tem o seu procedimento de processo administrativo disciplinar, temos a lei estadual, que tem o seu procedimento de processo administrativo disciplinar, mas que só aplicam aos seus próprios servidores. Cada município tem que ter a sua própria lei que regula o processo administrativo disciplinar, estabelecendo ali quais são os procedimentos que vão ser aplicados para apurar aquela falta funcional que está sendo tratada naquele processo. Em geral, isso deveria estar no Estatuto dos Servidores Públicos, mas o que acontece na prática é que os estatutos têm uma previsão muito curta. Normalmente tem um rol de quais são os deveres dos servidores, tem um rol de quais são as punições aplicáveis,
E os artigos relacionados ao procedimento do processo administrativo disciplinar costumam ser muito reduzidos. Então, fala basicamente assim, a falta será apurada por processo administrativo disciplinar. O ideal seria uma legislação detalhada, para que quem vai ser responsável pelo processo conseguir ter já um devido processo legal estabelecido e ter um parâmetro legislativo. Isso dá segurança jurídica, tanto para quem está tocando o processo quanto para quem está respondendo ao processo. Mas não havendo, o que se aplica são princípios gerais do direito, especialmente princípios gerais do processo. Então, o processo tem que ser sempre pautado em garantir ao máximo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Sem ter etapas de procedimento específicas definidas, em geral é isso, e o que pode haver é recorrer à legislação mais completa, que seria a federal ou a estadual, como um parâmetro de orientação, mas ela não se aplica a municípios em hipótese alguma. Certo. Eu queria também saber a diferença, diferença não. Eu queria saber se tem algum conflito entre os dois procedimentos, o processo administrativo e o processo judicial. Existe conflito? Não, na verdade, como eu respondi na primeira pergunta, o processo administrativo disciplinar, ele deriva de um poder hierárquico da administração pública, ele é exclusivo da administração pública. Só a administração pública pode e deve apurar e punir servidores que praticam alguma falta funcional no âmbito do exercício do seu cargo. Então, se houver, por exemplo, a suspeita de que um servidor praticou uma falta e não havendo a instauração desse processo, nós não podemos delegar para o Poder Judiciário o poder ou o dever de apurar essa falta e aplicar uma punição prevista no Estatuto, uma punição do âmbito administrativo para este servidor. O que pode acontecer que essas duas esferas conversam duas hipóteses, o servidor, um processo administrativo disciplinar ocorrer e ser finalizado e o cidadão, o servidor que foi punido, questionar o resultado desse processo judicialmente. Isso é possível porque qualquer medida ou qualquer ato administrativo é passível de questionamento judicial. O juiz, por sua vez, vai poder analisar esse processo do ponto de vista legal, então ele vai observar se foram atendidos critérios de legalidade desse processo e pode ou não anulá-lo. Mas ele não pode entrar no mérito e concluir se foi boa ou não a punição aplicada para aquela pessoa, porque isso é exclusivo da administração. E, por outro lado, também, uma falta funcional praticada por um servidor, ela pode, ao mesmo tempo, ser uma violação do Estatuto e pode também ser alguma violação a alguma norma legal em geral. Nesse sentido, esse servidor pode responder tanto por um processo administrativo disciplinar, no âmbito da administração pública, e pode também responder com alguma ação judicial, por exemplo, uma improbidade administrativa. E aí, só que são duas esferas de controle que estão paralelas, mas que não se sobrepõem e que não anulam uma a outra. Elas acontecem ao mesmo tempo. Certo. Agora, no caso de um processo administrativo ser invalidado judicialmente, o que acontece com os membros da administração que deram ensejo àquele acontecimento? Então, essa é uma questão também que atinge assim, a rotina do processo administrativo disciplinar, porque o que ocorre muitas vezes é que os servidores ficam com medo de compor uma comissão processante para serem as pessoas responsáveis por julgar esse processo, como se fosse possível que houvesse ali em relação a eles algum tipo de sanção por estarem exercendo essa função. Mas não há nenhum tipo de consequência. Se no âmbito judicial, depois de finalizado um processo, se conclui que houve algum tipo de ilegalidade na condução desse processo e ele for anulado, não tem consequência direta e imediata para os membros da comissão. O que pode haver se o juiz conclui que houve, por exemplo, uma falha procedimental, a pessoa não foi citada corretamente, a pessoa não teve a oportunidade de defesa como ela deveria, ela não produziu a prova que ela queria, é muito provável que esse processo seja anulado, mas por uma falha na condução do processo. Isso não gera nenhum tipo de responsabilidade pessoal dos membros da comissão, é um erro da administração. Agora, se na condução do processo as pessoas responsáveis que estão compondo a comissão praticam elas próprias alguma falta funcional ou algum tipo de crime ou algum tipo de violação à lei, obviamente é possível que essa pessoa responda
porque elas em si está praticando uma nova conduta que também é uma conduta ilícita. Mas não porque o processo foi anulado, mas ao longo da conclusão de que o processo é nulo, pode-se chegar a essa conclusão de que a pessoa, sei lá, praticou um crime, escondeu um documento, né, fez algo que não deveria ter sido feito, intimidou uma pessoa. Se for nesse sentido, é possível que haja, mas de imediato e de forma automática não há nenhuma consequência para nenhum membro da comissão. Tá certo, Natália. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, Processo Administrativo Disciplinar é um dos cursos oferecidos pelo CQGP da AMM. E para saber mais notícias sobre a pauta municipalista, acesse portalamm.org.br.